Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Beleza? Bem, estou com um projeto aqui que meu grande amigo Robério Gravações enviou para mim, certo? Eu tenho também aí, eu falo Robério Gravações, que ele é um dos amigos meus e alunos também, né? O Robério já está bem prático, já tem mais de um ano e meio que ele vem praticando aí aos meus vídeos, assistiu, comprou um dos meus vídeos, aprendeu a gravar desde o começo. Hoje ele me enviou assim, certo? Eu enviei um projeto para ele e já está me enviando assim. Aqui é um projeto de vaquejada que ele quer agora tirar as dúvidas. E eu estou aproveitando esse vídeo e também para dar dicas a vocês. Eu enviei um projeto para ele, porque ele gravou lá e enviou o projeto para mim aqui. Eu fiz a mixagem desde o CD dele e agora é o terceiro, acho que é o terceiro CD dele, que ele quer fazer agora de vaquejada, que é o Chonadinhos do Forró. Tá aparecendo aí na sua tela. E para você querer curtir também no Palco MP3, é só entrar aí no Palco MP3 e digitar Chonadinhos do Forró, certo? Tá lá, Robério Gravações, RB Estúdio, coisa assim, tá bom? E um abraço aí também pro Legueleto Gravações, aí da Bahia também. Não sei bem o nome da cidade, mas daqui uns dias eu vou estar mencionando ele aqui. Também sobre alguns projetos. O Legueleto, ele sempre faz também gravações, meio mundo de gente aí também, certo? E daqui uns dias eu estarei aqui mostrando um projeto dele, de alguns vídeos que ele também fez aí. Enfim, vamos lá. O Robério, ele me mandou esse vídeo aqui, porque eu já tinha feito uma música em MIDI. Então vamos verificar o MIDI dele aqui, certo? Esse aqui é o MIDI. Bem, aqui tem um sample que eu já enviei, com os dois baixos, contrabaixo. Tem o sample também da batera, que eu creio que está aqui, certo? A questão da bateria tá toda aqui. Ele montou algumas peças. E aqui eu vou ver aqui pelo F11, vamos ver aqui no F11. Dois projetos no Contact, né? Dois VS T's no Contact. E eu queria dar uma dica a vocês, o seguinte. Aqui, tá vendo, ó, onde tá essa setazinha aqui, ó. Você vai clicar, tá vendo aí, ó? Esse que é o erro. Então o que que acontece? Por isso que o som, Roberto, não tá soando assim legal. Porque com certeza você não prestou atenção e não está ativando isso aqui. Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Quando você ativa isso aqui, ó, tudo que tem dentro do próprio Contact, ele vai acionar. Vamos supor, às vezes você manda aqui para o auxiliar 4, para o estéreo 3, tudo isso aqui ele vai acionar. Porque são as mandadas dos grupos e subgrupos, que eu digo assim, isso dentro do mixer do Contact. Porque às vezes a bateria, às vezes ela não toca tudo. Tem projeto que às vezes ele nem toca tudo, fica tocando falhado. Aí você pensa assim, poxa, por que não está tocando? Muitas coisas, não está tocando no estéreo certo, na equalização que eu deixei dentro do Contact, porque isso aqui está desativado, certo? Então para que ele funcione tudo, então vamos ativar aqui, ó. Pronto, uma vez ativado, certo? Aqui, pronto. Todas essas mandadas aqui, ó, que às vezes manda aqui, ó, vamos supor, o bumbo BB Robério, um exemplo. Esse bumbo aqui você pode vir aqui escolher para ele rotear aqui, ó, entre 1 e 2. A caixa também. Ou então você pode mandar ele aqui pro grupo de tom, ou o que seja. Mas o que já está marcado aqui é como se fosse um subgrupo. Já está certo. Então é justamente para isso. Pronto. Esse é um dos erros, certo? Vamos aqui de novo. Esse aqui já está acionado, certo? Vamos aqui ver. Esse do baixo já está acionado. Isso, já está todo acionado. Enfim. Vamos dar uma ouvida no áudio em geral aqui pra me tirar uma dúvida. Bem, aqui já tá me mostrando que tá muito agudo, certo? Tá muito agudo a mix. Vamos ouvir a voz, deixa a voz entrar aí. Era amanhã bem cedinho. Pronto, o que já percebi já. Além de estar muito agudo, Robério, aqui pra mim, né? Porque eu não sei qual foi a fonte que você gravou aí. Talvez depende do fone de ouvido. As caixas são os monitores que você, às vezes você tá ouvindo o som, da onde você mixou. Às vezes o projeto tá legal, a Waves tá legal, mas só no fator de você ter as caixas aí, que não é um monitor, um par de monitor, você tem que ter bastante conhecimento, você tem que ter também um ouvido legal. E para você ver soar, porque às vezes você está comparando com outra música, ou então até em cima da própria música mesmo, da de vaquejada, e aí a tendência é o que? Você socando volume, soca volume e achando que vai ter um resultado.
às vezes dá um resultado, mas não um resultado muito bom, porque eu já percebi aqui que já está estridente. Acordeon, certo? E a voz também. Então, qual é o fator mais principal que você faça? Um exemplo. Aqui, ó, vamos aqui na voz, né, no canal da voz. Vou solar ela. Aqui no Ezinho, aqui tem 2 erros, certo? É óbvio que aqui tem o Melodyne Bridge, que talvez você usou, que é o que eu uso aqui, para poder estar afinando a voz instantânea, certo? Eu não vou aqui abrir, mas aqui você tem que desativar, certo? Para sua CPU ficar mais leve aqui, ó. Eu deixei a voz solo. Já vi um erro aqui, tá vendo aqui, ó, voz? Essa voz está vindo de um grupo. Veja bem, ó, que aqui tá errado, ó, certo? O grupo não é aqui, Roberto. Você não busca grupo. Então essa voz aqui é errada, ela tá aqui. Certo? O grupo você não adiciona por aqui. Então aqui, ó, é um erro, ó. Eu vou tirar ela aqui, ó, não busco. Certo? Porque ela, além dela estar estridente, ela vai deixar mais estridente ainda. Por que que eu vejo que a voz está estridente? Por causa daqui, ó. Vou solar ela, vou soltar para você ver. Era manhã bem cedinho, quando ela me falava. Então o que que acontece? A voz por si só está estridente. Vamos tirar aqui o reverb, vamos tirar todos os plugins aqui, vamos desativar. Era manhã bem cedinho, quando ela me falava. Tá vendo os S? Então a voz por si só já está estridente, porque ela já foi gravada assim. Às vezes ela nem foi gravada assim. É porque talvez você foi tentar afinar aí, ó, e você teve o retorno. O retorno que eu digo é o seguinte: quando você for passar ela no Melodyne, daqui mesmo, o que que você tem que fazer? Você tem que respeitar o gráfico dela e não dar volume, deixar o volume aqui, ó. Vamos, se a voz está legal, se ela tá legal, aonde você vem baixando que ela, vamos, você grava a voz, que às vezes ela tá aqui, certo? No 00. Se ela tá aqui no 00, quando você está gravando, dependendo do volume que você vai dar aí na sua placa sobre a questão da voz, você não pode deixar ela chegar aqui, ó, no 12 até o 6. Ela tem que chegar, mas ela tem que chegar livre, do jeito que você está ouvindo a minha aqui. Ela não pode ser estridente. Ela não pode ser estridente. Então, ela não pode ultrapassar isso aqui. O que eu digo aqui, chegar até o 12 aqui, ó. E os picos até o 6, mas até o 12 aqui, do 18 até o 12 aqui, ela já está de bom tamanho, a voz. Ela chegando aqui, respeitando os picos dela aqui. Ela pode até ir aqui, ó, menos de 6, mas ela não pode saturar. O seu ouvido tem que ouvir isso, que não pode saturar. Isso não só para a voz, mas também para qualquer instrumento. Lembrando que a voz, para mim, é um dos maiores instrumentos, é a voz. Ela tem que estar limpa. Ela tem que estar melhor do que o instrumento, a voz. Então essa voz, com certeza, ela estava boa. Só que o que eu estou ouvindo aqui, ela está realmente estridente. E aí nós vamos agora dar uma conferida no F3, você vem aqui no F3 e vem aqui no final da master, ó. Veja bem que você está usando os plugins que eu já te mandei naquele outro projeto da master. Às vezes, nem todo plugin, Robério, e também para o pessoal aí, que às vezes vai de uma produção ou vai de uma mix, também serve para aquela outra mix. Como? Como um ponto de partida, como referência. Só que você tem que observar o estilo de música e o modelo, assim, o que eu posso dizer, das características da música. Esses plugins aqui no final da master e da mix, às vezes ele se viu para aquela determinada música, no forró, ou que seja, já foi mixado para aquela música. Gil, mas eu não posso usar esse outro? Pode sim, desde que você consiga perceber se está estridente ou não, e você vem desativando aqui, ó, vem desativando para ver o compressor, vem desativando o isotopo. Logo de cara eu já estou vendo que você está usando o isotopo aqui nessa voz, por isso que está dando esse agudo doido, certo? Porque você está usando o mesmo isotopo que eu estou usando, que eu usei na outra mix, certo? Aqui dá certo, dá, mas você que tem que ter as características daqui do áudio, olha, observa bem, ó. Se você tá aqui com a mix, aqui você tem que vir aqui, ó, caracterizar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Um exemplo, ó. Vamos supor que a voz tá e você tem que ir tirando aqui os excessos de sobra que tem na voz. Mas não adianta se a voz está estridente, que é o caso daqui.
Certo? Um exemplo aqui, ó. A Era voz aqui, manhã ó. bem cedinho, Ó, ela já tá quando rachando. ela me falava. Ó, esse pico aqui, ela já tá rachando. Por quê? Porque quando você, talvez, eu tô vendo aqui, ó, voz afinada, que com certeza que quando você foi afinar, você, o que que você fez? Talvez você deixou isso aqui alto, certo? E também, no final aqui da master, você deixou isso aqui acionado. Então, o que que eu faço? Eu desativo, certo? Tudo isso aqui, ó, o que tem na master. Quando eu vou processar a voz. Porque eu quero ela crua. Então ela não vai passar por esse processo de plugin. E também as mandadas também eu não quero. Então você vai ter que deixar aqui, ó, desativado também tudo aqui, ó, tudo. A não ser quando você quer equilibrar a voz, que você pega uma voz e você equaliza, aí sim, aí você deixa ela equalizada aqui, que você dá uns cortes, certo? Você dá os cortes do jeito que você quer aqui, menos grave, certo? Você dá uns cortes na voz. Aí sim, mas eu gosto da voz assim, natural. O que que é natural? Ela vai ter que ficar aqui, ó. Um exemplo, ó, certo? Entenda? O equalizador tem que ficar assim. E aí eu quero que essa voz venha com a qualidade do microfone. Direto da placa com o microfone. Aí sim, se eu ver que a voz do cantor, ele tá com muito S, eu tiro. Certo? Aqui, ó, no equalizador, eu tiro aqui, ó. Se eu ver, ou eu tiro antes da gravação, que aqui no F3, observa bem, ó, no F3, veja que essa voz aqui, ela tá em mono, ela tá no canal 1, certo? Só que aqui no F4, se você observar aqui no F4, aqui no Inputs, eu posso direcionar da minha placa, que a minha placa tem 8 entradas e 8 saídas. No caso da sua aí, tem 2 e 2. Então, o que que acontece? Vamos supor que esse 2 aqui é da sua placa, esse left aqui, ou esse reft, certo? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Vamos supor que esse reft, você quer ele para voz. Então, o que que você tem que fazer quando você quer ele para voz? Ou você renomia, vamos supor que esse 2 aqui você quer para voz, certo? O que que eu aconselho você fazer? Você vir aqui, ó, adicionar outro bus mono e deixar 1. Aqui no mono eu escolho a entrada da minha placa. No seu caso é a entrada 1 ou a 2. Se você quer o microfone na 1 ou na 2, você vai colocar aqui 1 no left, mono. Se for na 2, você escolhe o reft, um desses dois. Mas já que o cabo que você está usando é quadrofônico, ele vai pegar esses dois aqui, você pode escolher. Se você for usar o cabo Canon, que é Canon, o que que você tem que fazer? Você pode também deixar mono a voz. Desculpa, você pode deixar ela estéreo, se você querer. Mas a maioria das vozes é mono, então o que que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo no lugar do mono? Eu aqui vou pegar aqui, ó, mono in e vou colocar aqui voz. Pronto, ó. Aqui eu renomeei voz. Aqui no F4. Aqui no out não, que é saída. Aqui você pode deixar na 1 e na 2 mesmo, que é saída. No caso seu. Mas eu abri outra aqui, ó, porque o Nuendo e o Cubase, ele te dá essa direção. Você fez isso, renomeou aqui voz, certo? Mono. Você sabe que essa voz está no 1, na entrada 1, tá vendo? Ó, que eu deixei, ó. Ou na entrada 2, você que escolhe da sua placa. Veja que no F3 aqui, ó. Ó, veja que a voz aonde eu renomeei, ela tá aqui, ó. Ó, 1. Então, se eu pegar aqui, isso no F3, certo? Se eu dar direção, olha o que que eu fiz, ó. Viu? Cheguei no próprio 1, olha o que que eu fiz aqui. Nessa voz. Eu escolhi a questão violão. Entenda? Só que, ó lá, ó, aí eu venho aqui, eu quero in voz, aqui, ó. In voz. Aqui, tá? Eu escolho a voz. Aqui eu escolho a equalização, se eu quiser dar os cortes aqui, ó, de entrada, certo? Vamos supor que tá mais agudo e tal, mas só que eu não gosto de fazer isso. Ou então você botar um compressor antes, ou que seja aqui. Mas eu não gosto de fazer isso, eu gosto que a voz venha natural do próprio microfone. Isso é o gosto de cada um. Isso aqui é no F3, na entrada, quando você já quer que a voz já corta na entrada. Bem, agora aqui dentro, certo, do projeto, da DAW, do Nuendo ou do Cubase, você pode escolher qualquer tipo de track aqui. Vamos supor, eu posso abrir 10 tracks aqui. Ela pode ser o número 3.
Mas se eu quiser gravar a voz, eu gravo onde eu querer. Um exemplo, você vai aqui no Ezinho, vamos supor que a voz eu quero, um exemplo, nesse baixo aqui. É óbvio que o baixo é MIDI, mas eu vou escolher outro instrumento aqui. Pronto, esse violão aqui. Se eu ir aqui no violão, essa pista de violão, e eu querer gravar a voz, simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No input, roteador, você vai rotear aqui, ó. Tá vendo aonde eu deixei lá no F4? Mono, in, que é a entrada, voz. Eu posso colocar aqui o nome do artista, ou então voz Robério, ou voz fulano, ou voz gravação. Eu posso aqui, ó, selecionar, e quando eu falar lá na entrada de sua placa, é óbvio que eu vou gravar essa voz nesse canal aqui, de violão. No caso não é isso, então aqui sim eu deixo, não, só deixo entrada ou para algum instrumento, entrada estéreo, certo? Para algum instrumento, entendeu? Aqui o violão, você está mandando para a massa, que é as mandadas. Lembra que a voz lá em cima estava errado? No canal aqui você colocou isso aqui, ó, você vê aqui e acionou um grupo aqui, ó, grupo de voz. Não é aqui que você, ele estava assim, ó. Então não é aqui que você adiciona o grupo de voz, estava assim. Você não adiciona o grupo de voz assim, aqui. Aqui é errado. Por isso que ela fica mais estridente ainda. Então aqui a gente tira, é aqui, ó, ela tá mandando para master. Então você vai aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui é entrada, aqui é saída. Aí tá te perguntando assim, olha, Robério, o canal da voz, que é isso aqui, seleciona o canal da voz, vem aqui no Ezinho, no edição do Chanel, né? Qual é a mandada que você quer? Ela tá recebendo aqui, vamos supor que você recebe aqui, ó, mono, in, voz. Eu quero receber a voz aqui. Então, quando você chegar na sua placa aí que você colocar no canal 1, na entrada 1, você vai receber a voz aqui, sempre a voz aqui, ó, onde você renomeou. Isso no F4 lá. Quando você quer a mandada dela, quer mandar para um grupo, já que você fez o grupo lá embaixo, olha aqui, você vai aqui na massa, que ela tá mandando para master, certo? Direto para master. E aqui você vem aqui e manda para o grupo da voz, que era onde está o erro. Então vamos supor, se você fez um grupo aqui embaixo, que o grupo é esse aqui, ó, certo? O grupo é esse. Se você fez o grupo aqui embaixo, ó aqui o grupo da voz aqui, ó, grupo voz. Então esse grupo, ele tá tendo aqui, ó, um compressor, o que seja, e aqui, é óbvio, aqui tá errado, você colocou um ROM aqui também. Aqui tá errado, certo? E aqui tá mandando pro voz e aqui tá mandando pro ROM. Não é errado simplesmente 100% errado. Entenda? Aqui não é errado 100% errado, mas aqui é grupo. Então o grupo vai ter que, às vezes é equalizador, um compressor aqui, certo? Ou então você dá alguns cortes aqui. Agora, quando é pro FX, que essa voz vai mandar pro FX, o FX é aqui. Aí sim. Aí tudo isso aqui faz parte do FX, ó. O FX é como se fosse o grupo, só que esse FX corresponde para cada reverb que você coloca, um delay. É como se fosse um rack de periférico. Então, quando você manda as mandadas, isso é muito importante dentro de uma mix. Por isso que às vezes a mix, às vezes você tá boa, mas na hora de você adicionar os grupos e subgrupo e talvez do FX, às vezes você erra. E aí fica mais estridente ainda, a música não soa legal, entenda? Então você tem que mandar as mandadas certinho. Vamos supor, os FX corresponde a isso aqui, ó. Deixa eu acionar aqui, ó. Pronto, ó. É aqui, ó, tá vendo? Vou acionar. Então, aqui, ó, cada esse FX aqui é correspondido com um efeito que já tá lá embaixo. Aí eu chego no canal da voz ou no canal do violão que eu quero. Vamos supor que eu quero um violão, tá lá, que é ROM. Então eu uso esse ROM aqui no violão. Mando esse ROM pro FX, certo? É assim que é mandado. Aqui é um isotopo que a gente sempre usa, certo? Para voz, que é isso aqui. Entendeu? Eu sempre uso e uso outros tipos de isotopo. Mas eu acho que já deu para você entender. Esse é sobre o caso da voz. Lembrando, se você tiver essa voz aí boa, se ela não tiver estridente, que eu tô ouvindo aqui, ela por si só, ela tá estridente. Então vamos ouvir ela sem plugin nenhum. Eu já desacionei o plugin, vou aqui no F3, vou aqui no final da master e vou aqui, ó, desacionar. Não tem plugin nenhum. Vamos ouvir só ela aqui sem nada. Era manhã bem cedinho, tá vendo? Quando ela me falava, ó, eu deixei aqui zerado, nossa casa para nunca mais voltar. E com os olhos cheios d'água, entendi o seu pedido. Tá vendo, ó? Os S's, com certeza você saturou. Como foi que isso saturou? Isso saturou porque você, na hora de você processar a voz, para depois você
até refazer ela lá no Melodyne, você tirou a voz fora, com certeza você deixou algum equalizador aqui, algum plugin, certo? Acionado. E no final da master também, com certeza você deixou aqui acionado, certo? Aqui, ó, como é que tá aqui também, ó. Esse coisinho aqui, deixou acionado. Que aqui você tem que desativar tudo, para na hora que você for mexer na voz. Então a voz, ela não é editada assim, ela é editada dentro do programa, mas eu gosto de editar a voz fora, em outro nuendo, certo? Em outro nuendo. Mas já que eu tenho um certo conhecimento, como é a voz, eu copio a voz. Vamos supor, eu pego ela aqui, ó. Vamos supor que eu copio, eu vou duplicar, eu faço isso aqui, ó. Certo? Eu duplico a voz, vamos supor que eu quero mexer nessa mesma voz. Eu deixo aqui, eu gravei antes, que ela seca, e aqui eu duplico. Dupliquei o áudio, então aqui eu tiro, eu posso vir aqui, ó, e tirar todos esses plugins daqui. E lá na master também, eu vou lá e desaciono. Só que no master eu não vou tirar. Entendeu? Essa é uma... Aí sim, aí você pode editar. Pra na hora que você for fazer isso aqui, ó, que você pegar aqui. Aqui não, se você selecionar aqui e vir aqui em áudio, processe. E você vir aqui, ó, Bounce Select, não vai acontecer nada. A voz vai ficar normal. Ela só vai juntar os pedaços. Mas quando você faz isso aqui, seleciona um áudio. Que você vem aqui, ó, exportar. Que você vem aqui, ó, exportar áudio Mixdoll. E que você faz isso aqui, ó, num pool. Ou então mesmo para uma pasta. Que você vai escolher a pasta lá que você quer. O que tiver aqui acionado, Robério, e eu tô falando isso para outras pessoas também, com certeza a voz vai com essa equalização que você colocou aqui, certo? Com efeito, com tudo, ela vai. Então talvez foi esse caso, é muito cuidado nessas horas, até uma bateria mesmo que você vai exportar. Então quando eu faço isso, quando eu vou exportar, o que que eu faço? Eu faço a mesma coisa, vamos supor que a bateria, ela tá aqui, eu quero que ela venha seca, que nós vamos partir para outro vídeo, que esse vídeo vai ficar grande, porque eu quero falar detalhes sobre isso também, porque de como você vai exportar também o próprio áudio da própria bateria, para que ela fique, primeiro você tem que mixar aqui, ó, que eu gosto de mixar a bateria aqui. Um exemplo aqui, essa caixa. Vamos supor que a caixa tá aqui, ó, mas eu gosto de editar ela. Pronto, aqui que nem aqui. Aqui tem uma pré-edição. Talvez foi você que fez, ó. Então tem a pré-edição. Eu gosto de editar a caixa aqui primeiro. Quando eu ver que tá legal, a caixa, bumbo, o projeto todo que tá legal aqui, o que que eu vou fazer em primeira instância? Vamos supor que todo projeto eu mixo aqui. Que às vezes a bateria que você baixa aí pela internet, que às vezes de um sample de alguém, ela não tá mixada lá pelo cara, tá resolvendo o problema do teclado dele lá, que isso também tem a ver com o teclado também, sobre a programação do teclado, da altura que tá mandando. E eu vou dar um exemplo aqui bem claro para as pessoas que até tá me ouvindo. Um exemplo, tem teclado que às vezes ele já sai caixa separada e bumbo separado, mas às vezes ele sai bumbo e caixa junto, que às vezes só fica só o baixo e as harmonias. Esses teclados agora novo da Korg, eles saem, eu acho que é 5 ou 6 cabos, se eu não me engano. Só que um cabo, ele sai junto com bumbo. E aí o cara tem o costume de usar o cabo mono. E lá no sample do teclado, ele que tem que chegar e programar o sample do teclado para que esse bumbo venha já legal, para que esse bumbo não venha muito alto do que a caixa também. Por quê? Porque na hora que você vai lá para a mesa, o que que acontece? Se você está mandando um cabo junto com bumbo e caixa, o grave que você está dando ali no bumbo vai também para a caixa. Então isso é ruim. É a mesma coisa daqui. Porque mesmo que o teclado se separa, mas na hora que você está mandando um grave, você está mandando para tudo. Ou para os dois, ou que seja. Então a mixagem é muito isso. Então para que ele vá separado, você tem que vir aqui, ó, no próprio... Vamos supor esse bumbo aqui. Aí você vem aqui na equalização do bumbo. Você vai procurar aqui a equalização. Que o caso seria isso aqui, ó. Pronto. A equalização do bumbo e você vai ter que programar aqui, mexer aqui. Pronto, depois que você mexeu aqui... Aí é o conselho que eu vou dar, que eu vou partir para outro vídeo, que é o que tá aqui, ó, Batera Mix Robério. Você vai ter que vir aqui, que eu já ensinei isso para você, mas estou ensinando pro pessoal. Vem aqui, ó, salve preset. Quando você salvar esse preset, observa que aqui eu tenho vários presets já salvos, ó. Tá vendo, ó? 2014 King, eu posso criar uma pasta aqui de edição. Eu posso aqui programar todo esse kit da batera, essa mix que eu fiz na batera, no próprio sample, Aí sim,
Aí se você conseguir mixar a bateria no próprio sampler, você já está praticamente mixando todo o áudio da bateria. Essa bateria para mim no sampler ela já tem que soar legal. Aí sim. Mas para que você possa exportar esse áudio também com aquela qualidade, quando você salva, aqui ó, toda vez que você for abrir o sampler, às vezes você já tem que ter com sample, tá com sample dentro da sua HD aí. Aí sim, aí você vem aqui, ó, load, tá vendo, preset e busca aquela mix daquele sample que você copiou, porque já vai vir as peças todas que você tá usando na bateria. Pronto. Agora vamos partir para outro vídeo, que eu vou dar uma dica para você e para vocês que tá aí me ouvindo, de como você separar esse sample, essa bateria daqui, e de você transportar ele da forma correta, vamos supor, da forma correta, ou esse áudio todo aqui, do jeito que tá aqui, ó, todo, vamos supor, se o sample já tá legal aqui, já tá mixado do jeito que você mixou, você só sola aqui, e aí eu vou explicar para vocês de como você fazer esse áudio já mixado, você transportar ele aqui já mixado, ou então para depois você mixar, se você querer, ele em áudio com peça separada. Então vamos lá pro próximo vídeo.